No dia 17 de abril de 2020, a revista Science, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, publicou um artigo trazendo um apanhado de publicações que trazem hipóteses de como o SARS-CoV-2 pode interagir e afetar o nosso corpo como um todo, trazendo uma análise que vem da cabeça aos pés. E nós, hoje aqui, vamos explicar para vocês, ponto a ponto, o que foi abordado nesse artigo. Tá preparada, Laura? Bom, a ideia hoje aqui é que vocês finalmente entendam o quão grave é essa doença, especialmente nas pessoas que já têm outros problemas de saúde. Mas antes de começarmos, vamos falar rapidamente aqui dos dados atuais do corona no Brasil. No dia de hoje, que esse vídeo está sendo gravado, dia 4 de maio de 2020, são mais de 100 mil pessoas infectadas e mais de 7 mil mortes. Lembrando que esses números são os casos confirmados com exames até agora. Mas alguns estudos estimam que esse número pode ser pelo menos 8 vezes maior, o que nos daria aproximadamente 1 milhão de pessoas infectadas até o momento. Dito isso, vamos agora entender o que o vírus faz no nosso corpo. Começando pelo pulmão, né? Esse vírus, ele tem uma preferência especial pelas células do nosso pulmão. Depois que ele entra no nosso corpo, ele gruda numa estrutura que está nas nossas células que está nas células do nosso nariz por dentro, que chama ACE2, que é um receptor celular. Esse receptor celular, ele fica lá nas células, paradinho, quietinho, até que chega alguma coisa e gruda nesse receptor, que é o caso do corona. Aí, nessas células que revestem o nosso nariz por dentro, o vírus começa a se multiplicar. E se multiplicar, e se multiplicar, dominando essas células e obrigando essas células a fazerem mais cópias e cópias e cópias desse vírus. E aí essas cópias vão ser liberadas dentro do nosso próprio nariz e dentro da garganta. Uma parte vai sair do corpo quando a pessoa tossir, quando a pessoa espirrar, e a outra parte vai acabar descendo até os pulmões, onde o vírus ama ficar. E dentro dos nossos pulmões a gente encontra pequenos saquinhos onde o ar entra e sai do nosso corpo. Esses saquinhos são chamados de alvéolos. É nas células que formam esses alvéolos que estão muitos receptores ACE2. Lembra aquele receptor lá que o coronga se liga? Que é a fechadura que ele precisa para conseguir ligar e entrar nessas células. O pulmão é repleto disso. Enquanto tudo isso está acontecendo, o nosso sistema imunológico já sabe que tem um invasor e já está tentando se livrar dele, convocando outras células do sistema imune do nosso corpo para ir até o pulmão combater esse invasor. E como a gente sabe que célula não tem WhatsApp, elas fazem isso liberando uma molécula que chama citocina. Essa molécula vai se espalhar pelo nosso corpo e vai avisar as células de defesa que elas precisam ir para o pulmão. São essas citocinas que causam a famosa febre. E essa batalha, ela gera uma inflamação no nosso pulmão, e a inflamação faz com que esses alvéolos, né, esses saquinhos onde acontece a troca de ar no nosso pulmão, eles têm que ficar cheios de ar, certo? Mas com essa inflamação, eles se enchem de líquido. E uma vez cheios de líquido, esses alvéolos não funcionam mais como deveriam, ou seja, não conseguem mais deixar o oxigênio entrar no nosso corpo e o gás carbônico sair do nosso corpo. E aí vem a falta de ar, a dificuldade para respirar, tão característica dessa doença, né? O pior problema é que isso vai acontecendo de uma forma silenciosa, progressiva, e quando o paciente sente falta de ar, esse caso dele já está bem grave. Acontece que alguns pacientes se recuperam desse estado sem a necessidade de respiradores, mas outros acabam tendo uma situação muito mais grave, desenvolvendo a tão famosa Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS. Bom, isso tudo é o que se tinha de evidência que a Covid causava desde o começo e até algumas semanas atrás, que a gente achava que era só isso. Mas agora, novas evidências surgiram de observações dos médicos ao redor do mundo. Hoje a gente sabe que o vírus ele tem um impacto sistêmico no nosso corpo.
O que é isso? Você lembra daquelas citocinas que são liberadas e que se espalham pelo corpo para avisar e convocar as nossas células de defesa? Então, uma hipótese é que muitos pacientes têm a doença mais grave devido a uma reação exagerada do corpo, que vai produzir muito mais citocinas do que deveria, e esse processo é conhecido como cytokine storm, ou seja, uma tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas não é exclusividade do corona. Outras infecções por vírus também são capazes de causar esse mesmo efeito. Essa tempestade é bastante comum em pessoas jovens, o que poderia explicar a morte de adolescentes e adultos de 20 a 30 anos. E o que acontece quando o nível de citocinas no nosso sangue fica mais alto do que o normal? As nossas células de defesa, que deveriam atacar só o coronga, começam a atacar os órgãos saudáveis também, podendo causar vazamento de sangue dos vasos para os tecidos, a famosa hemorragia interna, né? E se você acha que tá tudo bem, porque esse é o local que o sangue deve ficar mesmo, né? Interno. Aí é que você se engana, porque quando o sangue vazar dos vasos, isso vai causar uma diminuição da pressão arterial, vai poder aumentar a formação de coágulos no sangue e assim por diante. Dá um monte de problema. Essa hipótese atualmente é defendida por vários especialistas. Ah, mas então por que simplesmente não atacamos essas citocinas para diminuir o seu nível no sangue? E a resposta é que essas moléculas, querendo ou não, fazem parte da resposta do nosso corpo contra o vírus, né? E se a gente diminuir isso, a gente acaba diminuindo o poder dessa resposta do nosso corpo contra essa infecção viral. E talvez os problemas se intensifiquem ainda mais, levando a mais óbitos, né? Que é o que a gente quer evitar. Essa outra hipótese também é defendida por muitos especialistas. Mas e aí? Então o que fazer? Atacar essas citocinas ou não atacar? Na verdade, a resposta certa é que a gente não sabe. Ainda. Bom, com relação ao coração e ao sistema sanguíneo, existe um estudo feito com pacientes em Wuhan, né, que foi o primeiro epicentro desse surto desse coronavírus, com 416 pessoas internadas, onde 20% tiveram danos no coração. E um outro estudo com 138 pacientes hospitalizados relatou que 44% dos pacientes apresentou arritmias, que é quando o coração começa a bater fora do seu ritmo normal. Diversos outros estudos também mostram efeitos na circulação sanguínea, mostrando que há formação de coágulos. Esses coágulos que se formam são como pequenos aglomerados de várias coisinhas ali dentro das artérias, né, dentro das veias, ou seja, dentro dos nossos vasos sanguíneos, e eles estão presos na parede desses vasos sanguíneos por uma ligaçãozinha ali bem fraquinha, né? Mas eles a qualquer momento pode se soltar e acabar indo para qualquer outro órgão. E aí pode causar um monte de problema nesse órgão. Se ele for pro pulmão, pode causar embolia pulmonar. Se ele for pro cérebro, ele pode causar um AVC, que é o conhecido derrame, né? Se ele for pro coração, ele pode causar um infarto. Por conta dessa hipótese, alguns médicos passaram a dar anticoagulante a alguns dos seus pacientes com a Covid-19, com alguns resultados promissores, mas ainda nada definitivo. Outra hipótese apresentada nesses estudos é que as infecções também podem causar uma vasoconstrição. O que é isso? É o fechamento dos nossos vasos sanguíneos. Eles fecha. Essa vasoconstrição poderia também explicar a diminuição da entrada de oxigênio no nosso sangue e também o fato de pacientes com diabetes e pressão alta fazerem parte do grupo de risco. E com isso tudo, o que acontece? Bom, a gente ainda não sabe com exatidão, mas existem 3 hipóteses principais para explicar isso. A primeira é que o vírus é capaz de atacar diretamente o nosso coração e as paredes dos nossos vasos sanguíneos, né? Porque como no nosso nariz e nos nossos alvéolos dentro do nosso pulmão, essas células também têm aquele receptor ACE2. Segundo, que a falta de oxigênio causada pelos alvéolos cheios de líquido e todo danificados nos pulmões afetaria indiretamente o coração e os vasos sanguíneos.
E a terceira é que aquela tempestade de citocinas, lembra? Que estaria por trás dos problemas encontrados no nosso coração e no nosso sistema circulatório. Mas os problemas não param por aí. Infelizmente. Enquanto no mundo todo os respiradores eles se tornaram o assunto da vez, com seus números sendo debatidos a todo momento, outro fantasma ronda esse cenário: equipamentos de diálise. Esses equipamentos são utilizados para fazer hemodiálise, um procedimento necessário quando os nossos rins param de funcionar. A máquina de diálise faz a função dos rins, garantindo a sobrevivência desses pacientes que ou não têm mais os rins, perderam um órgão por algum motivo, ou que os rins não funcionam o quanto deveriam. Há relatos de internações na China que apontam que de 44% a 59% dos pacientes internados com a Covid-19 apresentavam sinais de danos nesses rins, e 27% dos pacientes apresentavam falência renal, ou seja, pessoas que já tiveram problemas renais tinham até 5 vezes mais chances de morrer por Covid do que os pacientes saudáveis. A autópsia das pessoas que morreram por Covid-19 mostra a presença desse vírus nos rins, o que sugere um ataque direto a esse órgão pelo coronavírus. Embora esse dano renal ainda possa ser um efeito colateral da infecção nos pulmões, ou por causa do uso de ventiladores, ou por causa de algum antiviral, algum remédio, algum medicamento, enfim. Ainda não sabemos qual das duas explicações é a correta. Outro efeito que vem chamando a atenção dos médicos e cientistas do mundo todo são os danos neurológicos. O mais falado recentemente tem sido a perda temporária do olfato e do paladar das pessoas com a Covid-19, mas outros efeitos como encefalites, convulsões e até mesmo derrames já foram relatados. Esses efeitos terríveis não são uma novidade para a família dos coronavírus, já que a SARS de 2003, lembra? Também causava encefalite, mas a via exata pela qual essa infecção ocorre ainda não está clara. Bom, a gente sabe que os neurônios têm aquele receptor lá, ACE2, que é aquela fechadura que o vírus reconhece para poder entrar na célula, lembra? Mas a via de invasão ainda é desconhecida. Tem algumas especulações dizendo que essa via pode ser o próprio bulbo olfatório, a estrutura de neurônios dentro do nosso nariz que permite que a gente sinta os cheiros. Mas nenhum trabalho ainda foi publicado demonstrando se de fato essa hipótese é verdadeira. Um outro sintoma que tem sido bastante prevalente e pode enganar muita gente é a diarreia. Embora seja mais característica de outras doenças, há relatos de desarranjos intestinais que acontecem em cerca de 20 a 50% dos pacientes com a Covid-19. E, pasmem, nas fezes das pessoas doentes é possível encontrar o coronavírus. Se seria possível a transmissão a partir das fezes ou água contaminada, ainda não é possível afirmar, mas os riscos parecem ser bem baixos. O que acontece é que, da mesma maneira que os outros órgãos, as células do nosso intestino também têm aquele receptor ACE2 e por isso mesmo outros coronavírus também têm essa atuação no nosso trato gastrointestinal, principalmente os que causam doenças em animais. E aí entra uma questão: se por acaso você apresenta sintomas mais voltados ao trato gastrointestinal, é muito pouco provável que você seja testado para Covid-19. E um novo sintoma apontado recentemente foi a ocorrência de bolhas, manchas e lesões na pele, principalmente nos dedos do pé. Esses sintomas foram notados em uma pequena porcentagem dos pacientes internados, mas os médicos e cientistas ainda não sabem a ligação exata entre isso e a doença, e nem porque aparece em uns pacientes e em outros não.
E finalmente, e não menos importante, os olhos. Sim, a conjuntivite é um sintoma que tem sido observado, embora não se tenha certeza de que o vírus em si possa infectar os olhos, a gente sabe que as partículas virais foram encontradas nas lágrimas de infectados por mais de 20 dias. Meu, o Tinhoso caprichou nesse vírus, né? Fala aí. Bom, essas são as principais informações que temos a respeito do que esse vírus faz no nosso corpo até o momento e que pode explicar o porquê algumas pessoas são mais sensíveis a essa doença do que outras. Mas reforçando que a maior parte desses sintomas ainda precisa ser confirmado para deixar de ser uma hipótese e virar um fato. De qualquer forma, vocês podem ver que não é um vírus simples. É algo que a maioria dos médicos e cientistas diz nunca ter visto nada igual. É por isso tudo que a gente precisa seguir as medidas de isolamento e distanciamento social, pessoal, para impedir que esse vírus chegue às pessoas mais sensíveis que vão desenvolver a forma mais grave dessa doença. Então, se você puder, fique em casa. Gostou do vídeo? Foi legal, né? Gostei também. Bom, é isso, pessoal. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está sempre mostrando as notícias mais atualizadas sobre o corona e também sobre outros assuntos, né? Porque às vezes a gente pode dar aquela saturada desse assunto. Então, nas nossas redes sociais, a gente tá mostrando a nossa rotina, né? No Instagram, a gente tá postando vários stories, como a gente tá passando essa pandemia, como a gente tá mantendo a saúde mental. E eu vou te dizer uma coisa, é difícil, viu? Saúde. Essa é a melhor coisa que alguém poderia desejar pra alguém, né? Nossa, saúde. Venha calhar. Beijo, pessoal. Tchau. Safra de 1988, com tons de madeira açucarada do Canadá. Você tá ouvindo? Tô rindo pra não estragar o velório aqui. Eu me senti invadida agora.